Bom, antes de passarmos à terceira parte do livro, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, eu gostaria de trabalhar mais um pouco sobre a causa das nossas reações. Por que nós entramos em conflito e por que diante de um conflito, de uma situação de tensão, nós temos a tendência de reagirmos ou de maneira evasiva ou combativa, menos com a maneira pacificadora. E nós falamos que a causa está no coração, são os ídolos do nosso coração, os desejos que se tornam exigências, que nos levam a julgamentos e a castigos. E a cura para isso é tratar o coração. Mas é um tema tão importante que eu gostaria mais de falar sobre a questão do coração, da idolatria do coração e de como o nosso coração funciona à luz da Bíblia. Bom, mas antes de prosseguir, os próprios autores trazem a recomendação de alguns livros que nos ajudam a aprofundar nesses assuntos. Vou falar alguns e outros mais que também acho muito importante. Primeiro é da Elyse Fitzpatrick, acho que é assim que se fala mesmo, Ídolos do Coração, um livro maravilhoso, um livro muito bom. Também tem Ídolos do Coração em Feiras da Vaidade, de David Powlison. A Idolatria do Coração, de Philip Fontes. Também Edward Wendt, não sei se é assim que se fala também, ele tem livros maravilhosos nessa área. Vou destacar aqui dois, um que os autores aí trazem, que é Quando Deus é Pequeno e os Homens São Grandes, essa ideia do temor dos homens, quando agradar todo mundo vira um ídolo, quando nós queremos o reconhecimento de todos. Vícios, um banquete no túmulo, um livro também muito bom, muito interessante, muito bom de se ter. E há outros também, no decorrer aqui dessas meditações, a gente vai colocando aí. Bom, mas então a gente percebe, citando aqui uma frase bem clichê, que o coração do problema é o problema do coração. Qual é o coração? A raiz, a essência, o centro do problema, a causa do problema. É o problema do coração, é o problema do coração humano. Nós já falamos aqui que Tiago nos diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós. Ou seja, há guerra entre nós e contendas, e de onde elas procedem? Tiago diz, do coração, dos nossos desejos legítimos ou ilegítimos, já falamos aqui, que querem ser atendidos e muitas vezes se tornam ilegítimos, se tornam exigências, nos leva a brigar com Deus, nos leva a brigar com os outros, a conflitos, a guerras, e até prejudica as nossas orações, porque as nossas orações se tornam simplesmente um meio de atendermos os nossos desejos, mas não para a glória de Deus, mas para uso egoísta, simplesmente para o pecado. E essa amizade com o mundo, no sentido não da realidade criada, mas do sistema pecaminoso e mundano, essa amizade com o mundo constitui-se em inimizade para com Deus. Então Tiago traz para dentro do nosso coração a causa, é de lá que procedem as contendas, ou seja, tudo começa no coração. E Tiago, nessa mesma epístola, anteriormente, ele comparou o coração humano como uma fonte. A fonte doce não pode jorrar água salgada e nem a fonte salgada jorrar água doce. Ou seja, o coração humano ele vai se expressar de acordo com o que está dentro deste coração, de acordo com o que esse coração é. O que nós vamos externalizar é aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que Jesus também usa a metáfora da árvore. Não pode a árvore boa produzir maus frutos e nem a árvore má produzir bons frutos. Ou seja, a questão é o que a árvore é, se ela é boa, se ela é saudável, se ela é ruim, se ela é uma árvore que dá bons frutos ou uma árvore que dá frutos podres ou venenosos. Não adianta você querer mudar os frutos, colocar frutos artificiais, frutos de plástico. Não adianta querer mudar o comportamento sem mudar a essência, sem mudar o coração. E tudo isso vai depender de onde esta árvore está enraizada, do que ela bebe, o que ela absorve, ou seja, o que há dentro do nosso coração. É aquilo que somos que vai nos conduzir ao nosso comportamento, vai produzir comportamento. Aprendi muito no curso da ABCB usando essa ilustração. Assim como a árvore produz frutos, o coração produz comportamentos, ações, reações e por aí vai. É aquilo que nos motiva, é aquilo que está dentro do nosso coração. E quem disse isso antes de tudo foi Jesus Cristo, usando inclusive a figura da árvore. E a árvore que não produz frutos, no sentido aí de boas obras,
nada mais serve a não ser para ser lançada fora e queimada pelo fogo. Há um outro texto também interessante que expõe o nosso coração, é de Marcos 7, quando os discípulos ali são censurados por não lavarem as mãos. Nós sabemos que Deus revelou através de Moisés vários rituais de purificação que envolviam lavagem, simbolizando a ação interna de Deus, do Espírito Santo, purificando o coração, purificando a nós como um todo, as nossas obras, as nossas mãos, a nossa prática, a nossa mente, coração, emoção, purificando o homem como um todo. Aquela água era um símbolo de uma realidade interna e espiritual, assim como o batismo também. Não é a água que salva, mas é a ação do Espírito Santo lavando e regenerando o coração. Mas o que os líderes religiosos fizeram foi se preocupar apenas com o aspecto externo, sem olhar para o coração, sem entender que aquilo remetia a realidades espirituais do coração. Sem uma ação regeneradora do Espírito Santo, purificadora, não é a água que vai lavar o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo de Deus. E além disso, eles acrescentaram várias regrinhas, usos e costumes de homens e ficavam observando como os homens se comportavam para poder julgar e atacar. E assim fizeram com os discípulos, acusando-os de serem impuros e desobedientes quanto à lei de Deus. E Jesus vai então virar para esses homens e dizer que não é aquilo que entra que contamina, não é o comer com as mãos sujas, mas o homem, ele é contaminado de dentro para fora. Nós nos tornamos impuros não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí Jesus vai trazer uma lista de pecados que nós encontramos em outras partes da Bíblia: adultério, ira, assassinato, glutonaria, inveja, por aí vai, os pecados aí que nós conhecemos na Bíblia. E ele vai trazer essa lista de pecados para dizer o seguinte: todas estas coisas brotam do coração do homem. Por que nós reagimos como reagimos? Porque estas coisas brotam naturalmente do nosso coração caído, com a presença do pecado, sem Cristo, dominados pelo pecado. E mesmo após a libertação do domínio e da escravidão do pecado, a presença do pecado ainda assola os filhos de Deus. Então nós reagimos como reagimos por causa de nós mesmos, por causa do pecado que habita no nosso coração. E pecado não é uma energiazinha separada de nós. O pecado é responsabilidade nossa. Por que falamos em coração e a Bíblia fala tanto de coração? Porque coração na Bíblia é quem nós somos, é o nosso eu de verdade, sem máscaras, sem filtros. É a nossa essência, é o ser humano como ele é diante de Deus, sem mentiras, sem enganos. Coração é quem você é a sede da nossa alma, do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa vontade. Por exemplo, Provérbios vai nos dizer que assim como o rosto na água corresponde ao rosto, ou seja, a ideia de um espelho, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, assim como um espelho, o reflexo na água, vai refletir quem você é, o coração é exatamente quem nós somos. E o espelho eficaz para mostrar o nosso coração é a Bíblia. Tiago vai nos dizer, no início ali da sua epístola, que o homem diante da palavra de Deus é como se ele estivesse diante de um espelho. Só a Bíblia revela o nosso eu interior. A palavra de Deus nos sonda, ela perscruta o nosso coração, discerne pensamentos e propósitos, sem enganos, sem erros, traz um diagnóstico preciso e verdadeiro do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Coração é quem você é. Coração é o seu eu verdadeiro, sem mentiras, sem enganos, sem filtros, sem maquiagem. É quem de fato nós somos. Nós podemos até esconder das pessoas, fazer de bom mocinho, sermos educados, mas hora ou outra o nosso coração vai ser revelado. Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem: fulano dentro de casa, ele é assim, 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 e lá fora ele é bonzinho. Na verdade, com quem a gente se torna mais próximo, a gente tem a tendência de se mostrar, de baixar guarda. Às vezes o namorado ou o noivo eram assim boazinhas, né? Santinhos, não faziam nada, eram gente boa. Aí depois, quando casa, começa a se revelar.
Porque a gente tem a tendência de se acomodar, a gente não precisa mais ficar conquistando, ou acha que não precisa, né? E a gente tende a baixar a guarda e vai revelando aos poucos. O que é terrível por um lado, porque o nosso coração é exposto e as feiuras, mas por outro lado é algo bom, porque é uma chance de nós nos conhecermos, do nosso coração ser revelado e ser tratado. E é triste por um lado que a gente vai revelar isso com quem a gente mais ama e às vezes vai machucar, mas é de fato no relacionamento que o nosso coração é revelado. Por isso que muitas pessoas não gostam de se relacionar ou de estreitar relacionamentos. Por quê? Porque elas terão que se abrir. É mais fácil eu me fechar. E às vezes a gente acha que isso é modéstia, humildade, mas às vezes pode ser um grande orgulho. Eu não quero revelar o meu coração, então eu não tenho relacionamento íntimo com ninguém. Eu prefiro me fechar, porque quando a gente vai ter relacionamento íntimo, a gente vai se abrir, as pessoas vão conhecer quem nós somos de fato. Então o coração na Bíblia é quem nós somos. E às vezes eles são revelados, às vezes não, eles são revelados nos conflitos. É no conflito que o nosso coração é revelado. Não adianta você falar, eu estava fora de mim, eu não sei o que eu fiz. Não, é de fato quem nós somos. Às vezes a gente se assusta mesmo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Às vezes se você se vê nervoso ou xingando, às vezes você não vai nem se reconhecer. Mas aquele ali é quem você é mesmo. É tudo que você é capaz de fazer e algo mais. É por isso que nesta perspectiva bíblica, nós não queremos simplesmente mudanças de comportamento, mudanças externas. Nós queremos alcançar o coração, alcançar a causa, a raiz do problema. Não adianta disfarçar uma árvore, não adianta você tratar de maneira simplesmente paliativa, não adianta você colocar frutos falsos que eles vão ali não alimentar ninguém, nem colocar frutos ali que eles vão apodrecer, pois não estão ligados à árvore. Não adianta você disfarçar, uma hora a máscara cai. Nós precisamos tratar o coração. E por que precisamos tratar o coração? Primeiro, porque nós não queremos fazer as coisas certas, mas com a motivação errada. Nós queremos alcançar o coração, uma mudança. Não adianta às vezes querer que a pessoa, ou eu mesmo, ou meu filho, ou alguém, tenha um comportamento correto, mas que não seja acompanhado por um entendimento do que está sendo feito e por uma motivação certa de glorificar a Deus, de amar ao próximo, de fazer com entendimento e com a vontade de fazer. Ainda que as nossas obras sejam imperfeitas nesse mundo, só são perfeitas em Cristo, não é? Mas nós não queremos que as pessoas façam as coisas às vezes obrigadas ou para ganhar algo. Aí nós barganhamos, se você fizer eu te dou isso, se você não fizer eu não te dou. Então a pessoa vai fazer não porque entendeu que deve, não vai fazer de coração, vai fazer visando algo em troca. Ou podem ser também mudanças temporárias. Não queremos mudanças temporárias. Às vezes as pessoas podem mudar temporariamente por alguma conveniência. Às vezes por um conforto, para ficar bem com todo mundo, por ser mais evasivo, às vezes para não entrar em conflito, ou porque vai ter algum ganho, ou porque externamente, temporariamente, aquela pessoa está convencida de que aquilo é bom, porque ela está tendo vantagem, está se sentindo bem, mas não houve uma mudança de coração. E nós não queremos mudanças temporárias, senão será igual na parábola em que a semente caiu fora do caminho, ou debaixo de pedras, ou no terreno pedregoso, né? Ou no terreno cheio de espinhos, ou as aves tomaram. Nós queremos mudanças efetivas que alcancem o coração, que façam brotar uma nova vida, uma nova disposição e que dê frutos. Nós queremos alcançar o coração porque não queremos nos tornar simplesmente religiosos, hipócritas, que às vezes têm um discurso, fazem algumas coisas externamente, mas o coração está ali todo doente, as motivações são erradas, a pessoa é aborrecida da vida, aborrecida de Deus, faz com ira, e às vezes nós conduzimos os nossos filhos à ira, é o que Paulo diz ali em Efésios. Por quê? Porque não houve uma mudança de coração. As pessoas são simplesmente religiosas e às vezes fazem as coisas mas aborrecidas. Por isso que nós precisamos alcançar o coração, a causa do problema. É o nosso coração que precisa ser tratado, é ele que está doente. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, ele veio para os doentes. E ele não veio torcer a cana que já está quebrada, mas ele veio nos resgatar, ele veio nos redimir, nos restaurar. Não é que existe alguém são, existem aqueles que pensam que são sãos.
os hipócritas, os religiosos, aqueles que são orgulhosos, que acham que as suas obras são boas, que têm justiça própria e mérito. Mas na verdade todo mundo tem um coração doente, o pecado atingiu a todos, é uma depravação total. Mas a boa notícia é que há solução, a boa notícia é que há saída, que há cura. A palavra de Deus promete que Deus nos dará um novo coração, tirando o coração de pedra e nos dando o coração de carne. A Bíblia diz que Cristo circuncida o nosso coração, é uma circuncisão do coração, que significa morrer com Cristo para o nosso velho homem, para essa velha natureza caída, rebelde, pecaminosa, e nascer de novo com Cristo para uma nova vida, onde o pecado já não nos domina, mas é o Espírito Santo quem domina o nosso coração. Por isso que Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Nós precisamos de um transplante de coração, espiritualmente falando. A boa notícia é que isso é possível. Cristo morreu por isso, para nos libertar deste coração que a Bíblia chama que é enganoso, envolto em trevas, obscurecido, rebelde, frio, duro. Só Cristo pode nos dar um novo coração. E o que é necessário para isso? Precisa arrependimento, que já é uma obra de Deus em nós. Preciso me arrepender desses pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu preciso buscar de Deus essa transformação, eu preciso de pessoas que me ajudem a trabalhar o meu coração. E como nós vamos ver a partir dos capítulos seguintes, nós precisamos enxergar inclusive os conflitos, não como algo inconveniente que eu preciso eliminar para continuar conduzindo a minha vida. Eu preciso ver os conflitos como uma oportunidade em que a glória de Deus será manifesta, em que a graça de Deus poderá trabalhar nos corações, uma oportunidade de trabalhar o meu coração, uma oportunidade de crescer a imagem de Cristo Jesus, não só de resolver um conflito, mas de enxergar com essa perspectiva bíblica. O coração do problema é o problema do coração. Como está o seu coração diante de Deus? Quando o coração é revolvido igual uma água, o que sai de lá de dentro, do fundo desse rio aí? Quantas coisas estão lá enterradas, quanta sujeira. Vamos colocar isso à tona? Vamos tratar com Deus? Que Deus nos abençoe. Louvado seja Ele por sua graça, louvado seja Ele porque há esperança. Um abraço.